Meu nome é Jéssica Tomé e nesta aula veremos os conceitos de fórmula molecular, fórmula mínima e fórmula percentual. Vamos lá? Vamos começar com a fórmula molecular. Então, o que é fórmula molecular? Ela vai expressar quais e quantos átomos de cada elemento constituem uma molécula de uma determinada substância. Lembrando que a fórmula molecular serve apenas para substâncias moleculares. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Se nós tivermos aqui H2O, que é a fórmula molecular da água, o que nós temos aqui? Temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ou seja, nós estamos vendo aqui quais, que são hidrogênio e oxigênio, e quantos, que são aqui dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, constituem uma molécula de água. Vamos ver agora, por exemplo, a glicose. Glicose, nós temos a fórmula molecular formada por C6H12O6. O que nós temos aqui? 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Ou seja, nós temos quais e quantos átomos de cada elemento constituem uma molécula de glicose. Vamos ver agora o que é a fórmula mínima ou empírica. Ela serve para substâncias iônicas, moleculares e também metálicas. Ela indica a proporção entre o número de átomos dos elementos que constituem uma substância, expressa pelo conjunto dos menores números inteiros possíveis. Vamos estudar isso por exemplos para ficar mais claro. Então, como a gente estava vendo, a fórmula molecular da glicose é essa daqui. A fórmula mínima, ela vai ser a divisão desses subíndices aqui pelo maior mínimo múltiplo comum. Então, por exemplo, aqui, a gente observa que o maior mínimo múltiplo comum é o 6. A gente pode dividir aqui C6 por 6 fica C, um átomo de C. O 12 dividido por 6, nós temos 2. E aqui 6 dividido por 6, 1. Então, nós vamos ter o seguinte, que a fórmula mínima da glicose será CH2O, utilizando o mínimo múltiplo comum de 6. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a proporção entre o número de átomos dos elementos que constituem a substância, que no caso é a glicose, pelo conjunto dos menores números inteiros possíveis. Então, aqui, fazendo a divisão pelo mínimo múltiplo comum, nós temos o conjunto dos menores números inteiros possíveis. Vendo agora outros exemplos aqui. Na sacarose, o que vai acontecer? Nós não temos um mínimo múltiplo comum maior do que 1. Então, a fórmula molecular dela será igual à fórmula mínima. No caso de substâncias iônicas, nós não temos fórmula molecular. Então, a fórmula dela já será a fórmula mínima, que aqui no caso do cloreto de potássio é o KCl. Para o ferro, que é uma substância com ligação metálica, nós não temos fórmula molecular, mas temos a fórmula mínima, que é Fe. E vamos passar para a fórmula percentual ou centesimal. Ela vai servir para substâncias iônicas, moleculares e metálicas. Ela indica os elementos formadores da substância
e suas porcentagens em massa. Então, vamos ver isso por exemplos, para ficar mais claro. O que nós temos aqui? O primeiro exemplo pede para a gente calcular a fórmula percentual da água, que é o H2O. O que nós temos aqui? Nós sabemos que a massa molar da água é igual a 18 gramas por mol. Então, 18 gramas equivalem a 100% da massa. Se a gente quer saber qual que é o percentual de hidrogênio nessa molécula de água, na massa de água, nós temos que ver aqui quanto que é a massa de hidrogênio aqui, por exemplo, em 1 mol. Vai ser igual a 2 gramas. Então, a gente coloca aqui 2 gramas, quantos por cento será? 2 gramas, lembre, porque a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. Nós temos dois átomos aqui de hidrogênio, então a massa total será 2. E a gente está falando aqui de mol, então para mol isso significa 2 gramas. Então, 2 gramas das 18 gramas de água será de hidrogênio. Então, aqui fazendo a regrinha de 3, nós achamos 11,1%. Para achar qual que é a porcentagem de oxigênio, a gente pode simplesmente fazer 100 menos este número, que vai ser igual a 88,9%, ou podemos fazer mais uma regrinha de 3, que aqui no caso seria 18 gramas, que vale a 100%, então 16 gramas, que é referente à massa de oxigênio presente no mol de água, equivale a X. Lembrem que a massa molar do oxigênio é igual a 16 gramas. Então, o que nós teremos aqui? 88,9, resolvendo a regrinha de 3. Então, achamos esse resultado aqui, expresso dessa forma. Agora, pede para calcular a fórmula percentual do cloreto de potássio, que é uma substância iônica. Os cálculos são idênticos, bem semelhantes, só os dados são diferentes. Então, desculpe, o que temos aqui? Que o mol de KCl é igual a 74,5 gramas por mol. Então, 74,5 gramas é igual a 100%. A massa do potássio é equivalente a 39 gramas. A gente tira esse valor lá da tabela periódica, né? A massa atômica dele é 39 unidades de massa atômica, só que aqui, como estamos falando de mol, a gente passa esse valor para gramas. Então, desses 74,5 gramas que tem um mol de KCl, 39 gramas aqui são de potássio. Então, a gente coloca aqui 39 e aqui o xzinho, quanto que equivale a x. Fazendo a regrinha de 3, nós achamos que nós temos 52,3% de potássio em massa. Vamos ver aqui como fica com o cloro. A gente pode fazer 100 menos 52,3, que vai ser igual a 47,7%. Isso vai equivaler ao cloreto, ou a gente faz a regrinha de 3 aqui, que é 74,5 gramas é igual a 100%. Então, 35,5, que equivale à massa do cloreto, na substância aqui, vai equivaler a X. Então, nós temos aqui que o valor resultante dessa regrinha de 3 é 47,7%, e o resultado está expresso aqui. E agora, qual que é a fórmula percentual do ferro?
ela vai ser simplesmente 100%. Nós não temos esse ferro na forma de um cátio ligado a um ânion, então ele é só simplesmente ferro, né? Imaginem uma barra de ferro, simplesmente só ferro. Então, a fórmula percentual do ferro será 100% ferro. Espero que tenham gostado, curtam, deixem seu comentário, se inscrevam no canal. Bons estudos e até mais!